Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Mas antes gostaria de convidar você a orar. Querido Deus, nesse exato momento vamos estudar a lição da Escola Sabatina. Derrame todo o seu Espírito sobre nós para que entendamos a lição. Nós suplicamos com fé em nome de Jesus. Amém. A lição dessa semana fala sobre o Evangelho Eterno. O Evangelho Eterno. O verso A encontra no livro de Apocalipse 14, verso 6, onde diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, línguas e povos. Eu e você, nós estamos a ser chamados para pregar o Evangelho. Assim como João Batista preparou o caminho para a primeira vinda de Jesus, eu e você, nós estamos a ser chamados para preparar o caminho para a segunda volta de Jesus Cristo. Você está sendo chamado, eu estou sendo chamado para fazer o quê? Pregar o Evangelho, para preparar o povo, preparar o caminho para o breve retorno de Jesus Cristo. Para os adventistas do sétimo dia, as três mensagens angélicas de Apocalipse 14 são nosso Shema. Elas são a nossa profissão de fé, definem quem somos. Quem somos como povo e descreve a nossa missão ao mundo. Em suma, nossa identidade profética singular está descrita em Apocalipse 14, 6 a 12. E é ali que encontramos nossa paixão para proclamar o Evangelho para o mundo. Então, o Apocalipse 14, verso 6 a 12, é ali onde inspira o povo adventista para fazer o quê? Para terminar a obra do Evangelho, para cumprir a missão que o nosso Senhor Jesus nos mandou. Por isso que a igreja tem essa responsabilidade de enviar pessoas para todo canto do mundo. E você também pode ser uma dessas pessoas. Sendo mandado tanto pela igreja, como também pode ser voluntário a terminar essa obra de Evangelho. Domingo. Um livro de esperança e de graça. Muitas pessoas olham para o Apocalipse como um livro de caos, um livro temível, um livro de besta, um livro de coisas dessas. E você? Também pensa desse jeito? Quer dizer para você o seguinte: independentemente de bestas que Apocalipse menciona, Apocalipse tem uma mensagem de graça e de esperança para a nossa vida. Vamos ler Apocalipse 1. Vamos ler Apocalipse 1, verso 1 a 3, onde diz: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou a seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurado aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está no fim. Olha, a Bíblia diz que o quê? O Apocalipse, Deus deu o Apocalipse para o quê? Para seu povo. Apocalipse é o livro que Deus deu para seu povo. E ainda diz o quê? Que o anjo testificou ao João, nesse caso, ao João o apóstolo, aquele que já viveu com Jesus, mas mais adiante, no verso 3 diz o seguinte: felizes são vocês que leem Apocalipse. Felizes são vocês que leem e que guardam as coisas que estão escritas nela. As coisas que estão escritas nela. Então, Apocalipse é um livro de esperança para mim e para você. É um livro de graça, porque fala da pessoa de Jesus Cristo, aquele que morreu e morrendo nos deu a sua graça. E pela graça nos dada, o que? Temos o privilégio de um dia entrar no céu. Por isso não tenhamos medo do Apocalipse. Não tenhamos medo de estudar Apocalipse. Muito pelo contrário,
ela revela a graça de Deus, a graça que nos salvou, que é a pessoa de quem? A pessoa de Jesus Cristo. O Apocalipse é tudo sobre Jesus. É a sua mensagem a seu povo e aplica-se em especial à sua igreja nos últimos dias. Exatamente como eu havia frisado aqui. É a mensagem de Deus para seu povo. Nós somos o povo de Deus. Então o Apocalipse é para nós. É para nós. No livro, Cristo é descrito como o cordeiro que foi morto. E uma bênção é prometida aos que lêem, entendem e agem segundo as verdades reveladas nela. Felizes são as pessoas, somos nós que lemos, que guardamos as coisas reveladas no Apocalipse. Em Cristo somos perdoados. A graça perdoa nossos passados, dá poder ao nosso presente e oferece esperança para o nosso futuro. Ou seja, em Cristo somos libertos da penalidade e do poder do pecado. E em breve seremos libertos da sua presença. Por isso que eu e você precisamos ler o que? O Apocalipse. Porque ela fala de quê? Da graça que é Jesus Cristo. O Apocalipse é uma mensagem urgente, cuja proclamação é retratada primeiro como um anjo que voa rapidamente no meio do céu, tendo um evangelho eterno. E nós sabemos que literalmente esse anjo é um povo. Literalmente esse anjo é uma igreja. Literalmente esse anjo é eu e você, com a responsabilidade de terminar a obra do evangelho. Evangelho eterno. Por que o evangelho é eterno? Sabe por quê? Porque o evangelho não começou apenas com o nascimento de Jesus Cristo, mas sim no Éden. Quando Deus, após a queda do homem, Deus fez o quê? Deus ofereceu um sacrifício. E esse sacrifício representa o que? A pessoa de Jesus. Ali começou o evangelho. O povo lá do Éden, até o nascimento de Jesus, eles matavam o cordeiro para a remissão do pecado. E esse cordeiro representava Jesus Cristo. Então o evangelho era pregado desde lá. O cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. O cordeiro era o evangelho do Antigo Testamento. E nós vimos que Jesus morreu. O João Batista, ele disse, olha, eis o cordeiro de Deus que tira o que? O pecado do mundo. Então o evangelho é eterno. Gostaria de te convidar a abrir o livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 15, verso 1 a 4, onde diz, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, e se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. O Evangelho é a notícia sobre a morte de Cristo por nossos pecados, sua ressurreição, seu amor e sua preocupação por nós. Então, o evangelho é esse, a morte de Cristo, a ressurreição e o que? A preocupação do céu para com quê? Para conosco. A graça não pode ser comprada, não é obtida por meio ou por mérito próprio, não é merecida. Jesus morreu a dolorosa morte, que os perdidos morrerão, experimentando a plenitude da ira do Pai, ou juízo contra o pecado. Ele foi rejeitado para que pudéssemos ser aceitos. Morreu a morte que era nossa, para que pudéssemos viver a vida que
que era dele. Então nós vimos que o evangelho, a salvação nesse caso, não tem mérito nenhum na pessoa humana. Não há nada que possamos fazer que faz o quê? Que traz mérito, que diga o seguinte: olha, não, ele é merecedor. A salvação é de graça, foi dada pela pessoa de quem? Pela pessoa de Jesus Cristo. E o evangelho é esse, o evangelho que precisamos pregar é esse, que Jesus morreu, ressuscitou e nos deu a sua graça, e pela sua graça nós somos salvos, nós somos libertos. É isso que nós precisamos pregar. Esse é o evangelho eterno que o quê? Que o terceiro anjo está proclamando, que nós também devemos fazer o quê? Pregar a toda a tribo, nação, povos, que o quê? Que Jesus, ele morreu, ressuscitou e que em breve ele vai voltar. Que em breve vai voltar. Uma história de graça. As 3 mensagens angélicas são uma história de graça. São uma história do grande amor de quê? Do grande amor do Salvador. O Evangelho é uma história de graça. Por quê? Fala do amor do nosso Salvador. Quero te convidar a abrir o livro de Pedro, 1 Pedro 1:18. 1:18 a 20, diz o seguinte: sabendo que não foi mediante coisas corruptas, como prata, ouro, que foste resgatado do vosso fútil procedimento que vosso Pai vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Por amor de vós. Então, nós vimos que essa história, a história da salvação, como eu havia frisado lá atrás, ela é uma história longa. Não é de agora. Não é de agora. Mas se antes da fundação do quê? Antes mesmo da fundação do mundo. Da fundação do mundo. Deus, ao criar o ser humano, Deus já havia Deus já viu que existe a probabilidade de eles pecarem. Daí que Deus arriscou. Eu digo arriscou porque Deus arriscou porque Deus sabia que ser humano, com o livre-arbítrio, o ser humano poderia, nesse caso, pecar. Ele arriscou criar seres humanos com o poder da escolha, mesmo sabendo que o ser humano poderia fazer o quê? Escolher o mal. Quer dizer, ele arriscou, ainda que há probabilidade de seres humanos pecarem, eu vou criar o ser humano livre. Por que Deus não fez nos robôs? Porque ele é amor, e no amor tem que haver a escolha, nesse caso. Tem que haver escolha. E Deus arriscou em criar eu e você livre. Mesmo sabendo, mesmo reconhecendo que haveria possibilidade de os nossos primeiros pais pecarem. O plano da redenção não foi um pensamento posterior, formulado depois da queda de Adão. Foi a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Deus nunca é pego de surpresa. Deus nunca é pego de surpresa. Ele já sabia. Então, ele já havia elaborado o plano da salvação, caso os seres humanos viessem a fazer o quê? Viessem a pecar. Viessem a pecar, que foi o que aconteceu com os nossos pais. Na quarta-feira, em todo o mundo, vamos abrir Apocalipse. Apocalipse 14, verso 6. Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, tribo, língua e povos.
De acordo com a urgente mensagem do primeiro anjo para o tempo do fim, o Evangelho eterno deve ser proclamado a cada nação, tribo, língua, povo. Essa é uma missão tão grandiosa, extensa, imensa e abrangente, que envolve toda a nossa vida. Exige nossos melhores esforços e requer total comprometimento. Isso faz com que deixemos a preocupação com nossos interesses e nos voltemos à paixão pelo serviço de Cristo, que nos inspira com algo maior do que nós mesmos e nos leva para além dos confins estritos de nossa mente para uma visão mais grandiosa. Então, a mensagem é urgente. Isso requer de nós a pararmos de preocupar com nós mesmos, mas sim com a missão que Deus tem colocado no nosso coração. De fazer o que? De terminar a obra do Evangelho. Não é qualquer missão, é uma missão urgente e essa mensagem é eterna, veio do céu. E eu e você temos a responsabilidade, sabe de quê? De terminar essa obra. Temos a responsabilidade de envolvermos e convidar os outros também a fazerem parte dessa missão. No livro de Mateus 28, verso 19 a 20, diz o seguinte: eis a ordem de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenando, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Cristo prometeu estar conosco nessa missão. Cristo prometeu estar conosco a cada segundo, a cada passo que nós estivermos na missão. Nós não estaremos sozinhos, mas sim a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo está conosco nessa missão. Vamos fazer parte, vamos envolver, vamos parar de preocupar com coisas que vão ficar, coisas que não vão entrar no céu, e começamos a preocupar com o Evangelho, começar a preocupar com a missão que Deus nos deu. Não há nada mais inspirador, satisfatório e gratificante do que fazer parte de um movimento divino criado por Deus para realizar uma tarefa muito maior, mais abrangente do que qualquer ser humano poderia realizar. A comissão dada por Deus e descrita em Apocalipse 14 é a maior tarefa confiada à igreja. É um apelo para darmos a vida à grandiosa tarefa de revelar o amor de Deus pouco antes do retorno de Jesus Cristo. Então, nós estamos a ser chamados para isso. Nós estamos a ser chamados para envolvermos nessa missão, que é o quê? A missão de preparar o caminho para o Senhor Jesus voltar. Quero dizer para você o seguinte: falta pouco. Jesus está voltando. Envolva. Faça parte. Dê o teu máximo. Dar vida na obra do Evangelho. Dar vida para que o Evangelho seja proclamado para o mundo todo. Que maravilha. Que maravilha. Saber que Deus, Ele está chamando você para fazer parte de uma missão celestial. Para fazer parte de um grupo escolhidos por Deus para terminar a obra do Evangelho. É um privilégio que o céu está nos dando. Quinta-feira diz sobre um movimento missionário. Por meio do estudo da Bíblia, os primeiros adventistas tiveram uma compreensão cada vez mais das três mensagens angélicas.
Perceberam que Deus tinha uma mensagem para esta geração. Uma mensagem urgente que devia ser proclamada a toda a nação, tribo, língua e povo, a fim de preparar o mundo para o retorno de Jesus. Essa mensagem tem motivado a missão adventista desde os seus primórdios. Em 1874, a Associação Geral enviou nossos primeiros missionários para a Europa. Ellen White chamou John Andrew de homem mais capaz das nossas fileiras. Andrew falava pelo menos 7 línguas e podia repetir o Novo Testamento de memória e conhecia a maior parte do Antigo Testamento. Ele era um brilhante estudioso, escritor prolífico, pregador poderoso e teólogo competente. Para que enviar um homem assim para um lugar em que havia bem pouco crentes, porque enviar um homem mais capaz para um campo desconhecido, e porque ele estava disposto a ir, sua esposa tinha morrido alguns anos antes, porque ele deixaria a sua família e os amigos na América do Norte e navegaria com seus 2 filhos para uma terra desconhecida, arriscando tudo pela causa de Cristo. Por que Andrew foi? Por que ele foi? Ele havia perdido a esposa e ele tinha que fazer o quê? Abandonar o quê? Abandonar os amigos, os parentes, viajar com os 2 filhos para a Europa para levar a mensagem de Deus. O que o motivou? Por que ele foi? Só há uma razão. Só há uma razão. Ele acreditava que Jesus em breve voltaria, que a mensagem da verdade para o tempo do fim devia ser pregada no mundo todo. No mundo todo. Esse é o motivo. Eu espero que o motivo que o incentivou possa incentivar a mim e você também. Que o Espírito Santo possa mover o nosso coração para que nós reconheçamos o propósito do povo adventista, que é terminar a obra do Evangelho, que é levar o Evangelho para o mundo, para nós não descansarmos, para nós não ficarmos apegos às coisas desse mundo, mas sim levantar e dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. E que nós possamos perceber que a mensagem do terceiro anjo é urgente. É urgente. E deve ser o quê? Deve ser pregado com urgência. Com urgência. Deus, Ele espera de mim e você a motivação para terminar a obra do Evangelho. Deus, Ele espera de mim e você a vontade, a determinação, comprometimento na obra dele. Que o Espírito que motivou Andrew possa motivar você também, possa motivar a mim a prepararmos o caminho para o breve retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.